Fala galera da Royal, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou fazer uma saga chamada Como Sobreviver ao Governo Lula. Não faz nem 3 meses que o governo Lula assumiu e a gente já está falando em aumento de inflação, aumento de carga tributária, possível recessão. Se está assim agora, imagina até o final do governo Lula como é que o Brasil vai ficar. Se o resultado das urnas foi isso mesmo, se a eleição foi limpa e justa, o Brasil merece sofrer tudo que vai sofrer na mão do Lula porque escolheu ele. Mas assim como eu, 58 milhões de brasileiros não queriam ter um presidente como o Lula, não apoiavam essa política econômica. Pensando nisso, eu queria dividir com o pessoal que está vendo o problema que o governo Lula vai ser, as minhas experiências como empreendedor, a minha visão de livre mercado para ajudar você a sobreviver ao governo Lula, o que dá para fazer para passar por cima desses problemas. Antes da gente entrar nesse vídeo, eu ia te pedir para não esquecer de se inscrever no canal, dar um like, compartilhar esse vídeo. Pessoal, isso ajuda bastante a ganhar mais relevância e poder trazer mais vídeos como esse aqui dentro do canal. Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Olha, esse primeiro vídeo aqui, eu não vou tratar de nenhum tema específico que o governo fez alguma cagada e não vou trazer nenhuma sacada para a gente tentar driblar isso. Como é o primeiro vídeo, eu queria entrar com algo mais teórico, alguma coisa mais de linhas gerais que você pode fazer para você viver melhor, você ganhar mais dinheiro. Queria trazer uma dica que eu utilizei no meu negócio, uma visão de mundo que eu tenho para ganhar mais dinheiro trabalhando menos. Eu tenho uma filosofia de economia de esforço, trabalhar menos e ganhar mais em cima do meu trabalho. Eu acho que todo mundo pensa dessa forma, todo mundo quer trabalhar pouco e ganhar muito, mas para isso você tem que observar algumas coisinhas. Então, pessoal, a primeira coisa que você tem que imaginar é o seguinte: a base da economia são as trocas voluntárias. Ninguém é obrigado a comprar nada de ninguém, nem ninguém é obrigado a vender nada para ninguém. Então, para um negócio acontecer, ambas as partes têm que encontrar vantagem. Não necessariamente uma vantagem financeira, vai ter um lucro e tudo mais, mas vou dar um exemplo prático aqui. Você vê um carro sendo vendido por 30 mil reais. Você andou no carro, gostou, o carro que você quer comprar. Você pode chegar ali na hora, tentar negociar, vai chegar num ponto que talvez o vendedor abaixe um pouquinho o valor dele, talvez ele seja inflexível. O valor que você pagar no carro vai ser um valor que vai te deixar satisfeito nessa transação. Entendeu? Depois, se você arrumar algum problema no carro, ver alguma coisa, você pode até se arrepender de ter pago esse valor. Mas naquele momento, para você fechar o negócio, você tem que enxergar que o carro vale mais do que aquilo que você está pagando. E o oposto também acontece. O vendedor do carro ele tem que enxergar um valor maior no dinheiro do que no próprio bem para você fechar esse negócio. Então, ou seja, para você fechar um negócio tem que ser bom para ambas as partes. Para isso acontecer, tem a lei da oferta e da demanda. Quanto mais escasso um item e maior a demanda, maior vai ser o valor daquele item ou serviço. O oposto também acontece. Se um item tem uma abundância muito alta e você tem uma demanda baixa em relação à demanda ofertada, você vai ter um valor um pouquinho mais baixo por aquele item. Então, como eu uso isso para aplicar no meu negócio? Eu tenho uma oficina mecânica, em tese, qualquer um que tenha um carro é um cliente em potencial. Só que eu sei que eu tenho uma capacidade reduzida aqui de atender as pessoas. Então, qual estratégia eu usei? Eu me especializei em carros importados, em serviços que ninguém gosta de fazer. Para, usando a curva da oferta e da demanda, eu tenho um serviço que pouca gente oferta, um serviço bem escasso. Que dessa forma, mesmo que a demanda também seja baixa, vou dar um exemplo, eu faço muito serviço em Land Rover Freelander, Land Rover Discovery. Por mais que tenham poucos carros desse rodando,
tem menos oficina ainda que são capazes de fazer serviço nesses carros. Então eu consigo cobrar um valor bem mais alto por conta disso na minha mão de obra. O valor médio do ticket cobrado é muito maior. Eu posso aumentar o serviço horário que eu cobro. Se num Fiat, num Chevrolet, eu cobro 100, R$ 150 a hora do meu serviço, na Land Rover vai passar a ser 300, 350. Dessa forma, eu ganho muito mais trabalhando menos. Foi a forma que eu encontrei de valorizar o meu serviço, me especializando. Agora, isso funcionou no meu negócio, tem uma oficina mecânica, beleza. Agora você deve estar se perguntando como é que você pode fazer isso no seu negócio, na sua vida profissional. Então eu vou dar uma dica de uma linha mais geral aí que vai pegar um público mais abrangente. Em primeiro lugar, eu daria o conselho de você buscar conhecimento, entendeu? Se especializar. Pessoas com capacidades de especialização geralmente são mais valorizadas. E em qualquer área dá para você se especializar. Se você faz um serviço, você trabalha para alguma empresa, provavelmente dentro do seu ramo tem alguma especialização que você pode fazer que vai ser um diferencial. Mesmo que você não empreenda e trabalhe por conta própria, isso pode te abrir caminho para você ganhar mais dentro da sua própria empresa, ou então, mais importante, você abrir um currículo e pular para outra empresa da mesma área, você já vai ter a capacitação, você já tem experiência. Nesse ponto, você só vai ter um currículo melhor ainda, buscando um salário maior. Então, essa é a dica que eu daria de especialização, investir em conhecimento, é algo importante. Agora, você pode usar o oposto também. Se você é um cara que não tem nenhuma especialização, está começando agora numa determinada área, eu acho que a maior arma que você tem para você conseguir um emprego é você se sujeitar a um salário um pouquinho mais baixo. Lembra lá da oferta e da demanda? Então, se você é um cara que não é raro do ponto de vista da mão de obra, você não tem uma mão de obra qualificada, especializada, não é difícil encontrar uma pessoa igual a você. Tem muita gente que também não tem nenhum tipo de especialização. Um diferencial que você pode fazer numa entrevista de emprego é se está anunciando lá um salário, sei lá, de R$ 3.000, você falar que topa receber 2.800. Aposto que a fila toda de gente buscando aquela vaga de emprego não vai fazer isso daí. Você deve estar se perguntando assim, pô, Wagner, mas aí você está falando de trabalhar menos e ganhar mais e agora você está falando para eu receber menos? Olha só, é uma dica que eu dou porque eu vejo que tem muita gente que faz um curso de especialização, o cara quer entrar no mercado de trabalho e ele simplesmente não consegue entrar no mercado de trabalho. Eu vou dizer uma realidade triste. As pessoas que acabam de se formar, elas não têm experiência de nada. Elas têm uma baixa produtividade. E muitas das vezes em alguns negócios, algumas categorias de emprego, você tem um salário tabelado. Se você receber o salário tabelado, provavelmente o empresário ele vai falar o seguinte: não, quero alguém com experiência para receber esse salário aqui. Porque se eu sou obrigado a pagar isso aqui, eu não vou querer alguém inexperiente. Talvez, se você conversar na hora da entrevista de emprego, se sujeitar a receber um salário um pouquinho mais baixo, essa pessoa enxerga uma vantagem. Você vai ter que entender também o seguinte: isso daí vai ser, imagina como se você estivesse fazendo uma extensão do curso que você fez e agora você só vai botar em prática aquilo que você aprendeu e ao invés de você estar pagando para fazer aquele curso, você vai estar recebendo. Usa esse período para você aprender melhor a profissão, ganhar experiência e talvez daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, se você não conseguir restabelecer o seu salário dentro dessa empresa,
Agora sim, você tem capacidade de arrumar uma outra vaga de emprego com um salário maior, porque agora você tem a experiência, entendeu? É uma arma que você pode fazer para você usar num momento de crise, entendeu? Em que você não tenha da onde tirar dinheiro. Uma outra dica em paralelo é sempre tentar empreender. Se você tem uma profissão que te permita você ter um tempo vago, eu sugiro que você arrume um hobby para fazer. Um hobby de uma forma que você possa monetizar ele. Por exemplo, tem pessoas que gostam de trabalhar com artesanato, com construção de móveis, trabalhar com carpintaria. Se você trabalha num empreguinho que você tem um final de semana livre, talvez dedique o seu tempo a aprender uma nova habilidade que você possa vender para amigos e parentes, você ter um pequeno negócio também. Num momento de crise, olha, esse governo Lula vai ser problemático, isso daí vai te servir. Eu busco sempre aprender alguma habilidade dentro do meu negócio. Eu comecei trabalhando na oficina do meu pai como mecânico, fiz curso e tudo mais. Quando não tinha mais nada para aprender na parte mecânica, de motor, freio, suspensão, eu busquei aprender a parte de pintura e polimento, que meu pai não sabe fazer. Hoje eu sei fazer pintura e sei fazer polimento. Hoje eu trabalho com escapamento, meu pai na oficina dele não trabalhava, então sei fazer solda, busquei também o entendimento da parte elétrica e eletrônica, instalação de acessórios. Hoje uma coisa que eu até uma nova habilidade que eu estou fazendo é aprender a modelar em 3D. Tem muito carro antigo que quebra um acabamentozinho no painel, um detalhezinho outro, um suportezinho, uma alça, uma alavanca, e simplesmente não tem mais essas peças para vender. E se você, hoje com a tecnologia de ter impressora 3D, você poderia reproduzir essas peças e atender essa demanda de mercado. Essas habilidades extras que eu tenho, por exemplo, fazer um escapamento, um polimento, que não necessariamente estão ligadas à parte mecânica, elas não me fazem ficar rico nem nada, mas no momento de aperto, eu fiz dinheiro extra com elas. Muitas vezes eu estava sem serviço nenhum para fazer e eu pegava um carrinho ou outro para dar um polimento final de semana para fazer um dinheirinho extra, às vezes ganhar 400, ganhar 500 reais. Para quem não tem dinheiro nenhum e está precisando botar alguma coisa em casa, é uma grana extra que você está fazendo. Então, assim, aprender habilidades para você monetizar elas, eu acho que é uma atitude inteligente para você, num momento de crise, ter um leque de opções maiores. Se você acabar ficando desempregado por algum momento, se você souber fazer um corte de cabelo, por exemplo, você não vai morrer de fome, entendeu? Se você souber fazer alguma outra coisa. Isso daí é muito particular, cada um tem a sua habilidade. Então, sugiro que uma coisa que você já gosta de fazer, você tenha talento, você tem interesse em aprender, essa é a sugestão que eu vou dar para vocês também. Eu acredito que essas duas primeiras dicas são muito importantes para você conseguir passar por esse governo Lula aí. Você saber identificar o mercado que você está, se posicionar bem. Se você é um cara que não tem qualificação, faz um preço mais baixo para você aumentar a base do seu mercado. Se você é um cara que quer ganhar um pouquinho mais, busca especialização dentro da sua área e mesmo assim nunca pare. Se chegar um momento que não tem como você se especializar mais, procura um hobby para fazer e um hobby que dê para você monetizar depois. Essas são as dicas que eu daria nesse primeiro vídeo. Espero que tenha ajudado vocês e até a próxima.